Graça e paz. Eu sou o pastor Moacir e hoje nós vamos ministrar mais uma palavra. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a você que tem nos acompanhado, que tem seguido o canal. Muito obrigado. Gostaria que você começasse a multiplicar essa palavra, transmitindo e divulgando em seus canais. Seja bênção na vida daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco essa ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença, lugar nenhum eu posso ir. Por isso, Senhor, venha me usar como um instrumento vivo e que cada um possa ser tocado por esta palavra e que haja, Senhor, a transformação de vida, de pensar e de agir. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo de 1 a 4. Depois disto, veio os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Neumitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Eu, quando ministro esse texto, ele traz muito para mim o posicionamento de Josafá. E é interessante, quando Josafá ele recebe essa notícia, o povo dele estava em paz. E de repente chega esta notícia, que estavam chegando os povos de Moabe e de Amon, e mais alguns neumitas, para a peleja contra Josafá. E Josafá sabia que era um momento onde ele teria que tomar um posicionamento. Ele buscou diante do Senhor um caminho a ser seguido. Amém? Isso é um posicionamento. E você, como tem posicionado quando você recebe as más notícias? Qual a sua reação? Josafá diz aqui que teve duas reações. A primeira, ele teve medo. E a segunda, ele buscou ao Senhor. Amém? Então, quando você recebe uma má notícia, a primeira coisa que você vai ter é medo. Isso não é vergonha para ninguém ter medo. Mas a segunda reação que ele teve foi buscar ao Senhor. Buscar diante de Deus qual era o melhor caminho a ser seguido. Assim somos nós também. Quando nós recebemos essas más notícias, nós temos que buscar ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer e como eu devo agir? Como eu devo enfrentar os meus adversários? Josafá, ele tinha a certeza que Deus estava com ele. E nós precisamos ter essa certeza que Deus está conosco, independente da má notícia que chega até nós. Nós não podemos nos curvar e ter medo e nos prostrar e desistir de tudo, abandonar tudo. Não foi esta a posição do rei Josafá. Quando ele tomou conhecimento de tudo isso, ele já se posicionou. E você e eu temos que ser assim também, nos posicionar. Buscar diante de Deus estratégias. Buscar diante de Deus o caminho correto a ser seguido, amém? Josafá, ele tinha uma grande missão.
fazer com que o povo tomasse conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo e se posicionassem. Esta é a verdadeira posição de um cristão. Muitas vezes você, diante de uma dificuldade, você se prostra, você desiste, você quer largar tudo, abandonar tudo. E não é esta a posição de um guerreiro do Senhor. Não é essa a posição. Nossa posição é ficar em pé. Vêm as más notícias, mas eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que vai me dar o caminho de paz, o caminho de segurança, onde eu vou poder chegar à vitória. E assim aconteceu com Josafá. Ele não deixou que a má notícia viesse paralisá-lo. Ele prosseguiu e deu continuidade, porque Deus estava com ele. Amém? E o objetivo de uma má notícia qual é? É te parar. Impedir que você prossiga. Porque as circunstâncias, elas não podem impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Você tem que estar acima das circunstâncias, acima dos problemas, para prosseguir, para poder pensar e agir. Porque nós temos uma promessa do Senhor. E o medo e a insegurança faz com que você perca a visão. Cuidado, cuidado. Não deixe que as más notícias venham sufocar a sua vitória. Elas não podem ser maior do que aquele em que você tem crido, amém? Deus, ele é fiel e quer te dar uma grande vitória, um grande livramento. Eu não quero dizer com tudo isso que você tem que ignorar as dificuldades, os problemas, mas nós temos que enfrentar. De repente você está recebendo uma má notícia que um diagnóstico médico chegou na sua vida, na vida de um parente seu, a sua saúde, a sua situação financeira, um problema familiar. Enfim, são tantos os exércitos que podem chegar contra você. Mas você tem que acreditar que Deus, ele é maior, que Deus vai te dar a vitória, que esses problemas, eles vão ser administrados e vão ser vencidos. Amém? Você crê que pode vencer cada exército que se levantar contra a sua vida? Você crê nisso? Você precisa acreditar que Deus é contigo. E a promessa de Deus é para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Amém? E o teu adversário, o teu inimigo não quer que você tenha uma vida abundante. Não quer que você tenha paz. Não quer que você tenha vitórias. Olha, cuidado, vigia. Cuidado com aquilo que tem vindo para cegar a sua visão, cegar o teu destino. Cuidado. Os nossos olhos, eles têm que estar acima das circunstâncias. Amém? Porque você precisa ter o domínio de tudo isso. Você precisa saber como lidar com cada exército que se levanta contra a sua vida. E se você se prostrar, você não vai ter força para vencer. Nós vemos uma passagem de Davi que é muito interessante, quando ele derrota o gigante Golias. Ele teve um pouco mais à frente um outro gigante e ele não venceu. Cuidado. Muitas vezes os nossos inimigos, eles buscam se renovar.
E nós precisamos cada vez mais estar apegados em Cristo. Não vai ser muitas vezes da mesma forma que você venceu o primeiro. Por isso nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, buscando diante de Deus as estratégias necessárias para vencer uma batalha. Amém? Deus quer nos dar este novo tempo. E você precisa tomar posse. Assim fez Josafá. Josafá, ele usou uma estratégia. E esta estratégia deu a vitória a ele. Mas a primeira atitude de Josafá foi se posicionar. Você tem se posicionado? Você tem lidado com essa situação? Como? Porque a palavra diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus venceu. Venceu como homem. Então nós precisamos estar atentos que as aflições, os ventos contrários, eles vão chegar na nossa vida. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção que Deus está conosco. E Ele vai nos dar a direção certa para vencer. Amém? Você precisa acreditar nisso. Não deixe que um problema seja maior do que aquilo que você possa resolver. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E quais foram as atitudes que Josafá tomou? Que você tenha isso como um caminho para você seguir. Primeira coisa que ele fez, eu já falei, ele se posicionou. E quando ele se posicionou, ele sabia como ele deveria agir. Amém? E muitas vezes este posicionamento vai te dar a direção correta, como você administrar todas as coisas. E o primeiro ato que ele fez, que foi? No versículo 3 diz que ele buscou ao Senhor. Amém? Você tem buscado o Senhor no momento das suas aflições? Ou você tem deixado por último? É a primeira coisa. O segundo ato que ele fez foi jejuar. O que o jejum ele faz? Ele mortifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Você precisa estar com seu espírito fortalecido para poder ver o caminho que o Senhor está te levando. Amém? Glória a Deus. Toda a mudança, ela requer de nós esforço. Você precisa se esforçar, você precisa decidir mudar. E Josafá sabia qual é o caminho que ele tinha que resolver para ser vitorioso. Amém? Ele buscou ao Senhor, ele orou, ele jejuou. Outra coisa que é importante é você ter unidade, principalmente dentro da sua casa, para vocês saberem como lidar com aquela situação. Amém? E se você não tiver a unidade, você não tem força para vencer. Aleluia! Glória a Deus! E o outro passo é louvar a Deus. Deus vai te dar um caminho de vitória. E todas as vezes que você estiver louvando o Senhor, Ele vai te mostrar um caminho a ser seguido. Amém? São estratégias que Josafá seguiu e venceu. E que você possa, a partir de hoje, adotar essas estratégias também. Buscar ao Senhor, jejuar, ter unidade na sua casa, na família e louvar ao Senhor, se conectar a Deus. Amém? E com certeza você vai ser mais do que vitorioso. Amém? Não há nada e ninguém que vai impedir o seu agir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, Deus vai fazer e vai te dar a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra em seu coração. Amém? Glória a Deus.